Peãozada, pauta quente na obra. Murilão, faz tempo que não ouvimos falar sobre Lincoln na Voz. Você lembra do Lincoln na Voz, Murilo? Esse rapaz aqui, ó, esse rapaz bonito aqui que viralizou, né, com esse vídeo aqui, esse vídeo dele que pegou milhões e milhões e milhões e milhões de visualizações, né? Eu não sei nem se dá pra gente ver aqui agora, que ele já postou mais um monte de outras coisas e aqui no feed dele tem só 5 milhões de curtida, Murilo. Então você imagina quantas visualizações fez, né? Bom, pra quem não se recorda e estava morando em alguma caverna, o Lincoln na Voz, ele fez esse vídeo aqui que explodiu muito, né? Reclamando da vida e tal. Acordei na mó bad pensando nisso, mano. Você é louco. Nós trampa pra caramba nesse lugar aqui, não sai do lugar, cara. Que situação, um sufoco, uma vontade de sair do aluguel. Enfim, cara, esse vídeo dele aqui sensibilizou o Brasil inteiro. Tá sem comentário? É mesmo, né? Ele tirou os comentários do vídeo? É isso mesmo? É porque assim, mano, quando viralizou, ele era o cara, né? Só que aí depois que surgiu o outro caso... Sim, a galera se viu nele, né? Se viu, pô, o brasileiro é um povo fudido pra caramba, a galera se sentiu representado pela reclamação dele ali. Mas e depois foi surgindo outras paradas dele, ele... Até mesmo porque quem que simpatizou com ele, Marcelo? Foi muita galera da direita, né? Aí depois surgiu ele zoando Havaianas lá, não zoando Havaianas, né? Zoando os caras que tava zoando Havaianas. Segundo as denúncias do Frank lá, parece que segundo o Frank, né, ele disse que o Lincoln supostamente até invadia a terra lá, pegar terreno, enfim, isso aí são o que começou a rolar depois. A questão é que o Lincoln, Murilo, ele foi alçado como um grande representante do povo brasileiro. Se ele se candidatasse, era vitória na certa. E aí, veio um outro vídeo do Miranha Mineiro. O Miranha Mineiro, que é esse cara aqui, ele veio e mostrou ali que o discurso todo emocionado do Lincoln era uma cópia de um discurso dele. Aí ele mostrou lá no celularzinho dele que o vídeo que ele gravou com exatamente o mesmo discurso do Lincoln era de antes do Lincoln ter postado. Aí tudo bem, Murilo, ficou uma guerra de narrativa, porque o Miranha, ele não tinha lá no Instagram dele, porque o Miranha tem um rolo de cria outro Instagram, cai um, e isso, não sei das quantas, eu sei que o Miranha não tinha lá no Instagram dele, tinha lá no iPhone dele, no celular dele, mostrando o vídeo. E aí o Lincoln, ele bate na tecla de que ele não copiou, porque o Miranha não tem lá na postagem no Instagram dele, certo? Beleza. Independente se Lincoln copiou ou não copiou, eu acredito, por tudo que eu acompanhei desse caso, que esse discurso do Lincoln foi encenado. Foi encenado, tá? Não foi autêntico. Eu acredito nisso, tudo bem? Agora, independente se ele copiou ou não copiou, o fato é que o Lincoln, ele nunca foi um fudido igual ele transpareceu nesse vídeo aqui, onde a galera se simpatizou com ele. E aí ele explodiu, Pablo Marçal foi e ajudou ele, deu a mão pra ele, levou ele de helicóptero pra passear, levou ele em palestra, coisa e tal. Por quê? Porque Pablo Marçal também é muito esperto, ele sabia que ia ter mídia pra caramba com o Lincoln. A gente mostrou também que o Pablo Marçal já conhecia o Lincoln antes do vídeo do Lincoln viralizar. O Pablo Marçal já trocava mensagens com o Lincoln, e aí isso também mostra um pouco de oportunismo do Pablo Marçal, porque depois ele veio com o papinho de que ele conheceu o Lincoln por conta do vídeo que viralizou, e não, a gente mostrou que ele já tinha contato com o Lincoln antes da viralização desse vídeo. E aí, Murilão, beleza, começou a rolar essa polêmica com o Lincoln. Então o Lincoln foi de herói a vilão, entre aspas, porque mostraram também, levantaram coisa antiga dele, Murilo, que o Lincoln já ganhava dinheiro com internet, ganhava em dólar, ganhava uma grana legal, considerável, tinha terreno, ou seja, ele não era um lascado igual ele transpareceu nesse vídeo. E aí, Murilo, foram encher o saco do Pablo Marçal. E aí, mano, o cara copiou, não copiou, o cara nem era um ferrado assim e tal, você tá ajudando o cara. E o Pablo Marçal, na época, soltou esse vídeo aqui, meio que passando um pano quente. E aí, o que eu vou fazer? Eu tinha que conhecer o cara ou não? Eu vou analisar o vídeo do Miranha e tal, né, que foi esse vídeo aqui. Lincoln, quem tá chegando aí? Eu já disse que eu vou avaliar o vídeo do menino, então me mandaram, e eu vou avaliar o vídeo dele. E eu quero saber de vocês, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês mudariam alguma coisa do que eu fiz? Eu preciso checar o que a pessoa é para ajudar ela? Eu preciso investigar cada vídeo dos 1000... Isso daqui a gente comentou também, pô, eu não sei se precisa investigar toda a vida do cara, né, mas eu acho que tem que saber o mínimo também de quem a pessoa é que você vai ajudar, né, e de novo, cara, independente, né, o Marçal, ele também ganhou muito com isso, né, não foi só o Lincoln que ganhou, o Marçal também ganhou muito porque os vídeos do Marçal com o Lincoln davam muitas visualizações. E agora, Murilo, o Marçal, ele tá nessa corrida dele presidencial aí, então
Então ele tá indo em vários lugares, dando entrevista. A gente já trouxe vídeo dele aqui, dele surtando com um jornalista, dele surtando com o Regis Tadeu. O Marçal é entretenimento também. Ele sabe viralizar, ele sabe gerar corte, ele sabe ser comentado. Essa é mídia pra ele. E aí ele foi no Snydercast, foi lá também dar uma entrevista pros caras, né? Conversar com os caras. E aí tocaram nesse assunto, Murilo. E aí? E o Lincoln lá? Porque ele não falou mais, Murilo. Depois desse vídeo aqui que ele falou, vou analisar o vídeo do Miranha e eu tenho que ajudar, tenho que pesquisar a vida do cara e tal. Ele não comentou mais, Lincoln, Murilo, morreu pro Pablo Marçal. Nunca mais tocou no nome dele. E aqui ele veio e falou mais um pouquinho, né? Ninguém perguntou disso pra ele. Ninguém perguntou isso pra você, meu irmão. Nós vamos perguntar pra você. Lincoln da Voz. Lincoln na Voz. Lincoln na Voz. Você se arrependeu da ajuda que você deu pra ele? Você investe ainda nele? O que você tem a dizer do Lincoln na Voz? Cara, o Lincoln, ele sofreu bastante ali depois daquele assédio todo, né? Ele não estava preparado para ver todo mundo pedindo foto para ele e tal. Não arrependo, não. Mas o assédio quem causou foi você, né? Porque não sei. A sua chegada... Não seja... Pelo amor de Deus. A sua chegada nele... Eu não acho que foi o Pablo Marçal, não. O Lincoln já tinha viralizado. E se não fosse o Pablo Marçal, ia ser outra pessoa também, Murilo. O Pablo Marçal, ele viu uma oportunidade no Lincoln ali. E não o contrário. Entendeu? O Lincoln é lógico. O Pablo Marçal, eu também vou junto, os dois se aproveitaram ali, né? O Lincoln ali pelo fato de ser o Pablo e o Pablo pela mídia que o Lincoln já estava recebendo. Mas não, o Pablo Marçal não foi o cara que trouxe todo esse assédio pra cima do Lincoln, não, pô. Não, ele, inclusive, ele aproveitou do assédio que o Lincoln já estava recebendo. Foi o que causou tudo aquilo ali, né? Aquela reviravolta na vida dele. Que seja, mas aí depois teve uma reviravolta ali de um rapaz falando que gravou o vídeo tinha antes. plagiado, né? Eu cheguei nele e falei, Lincoln, isso aqui é real, cara, pela morte dos meus filhos, isso aqui jamais. E aí eu falei, cadê o vídeo? O cara não tinha postado o vídeo. O cara gravou um vídeo, mas não tem a materialidade. Então eu, sendo do direito, eu olhei para aquilo e falei, eu vou usar a benevolência, isso foi o que a gente comentou, né? Isso daí, o Miranha, ele trouxe lá, eu postei o vídeo antes e tal, e não sei do que. De novo, cara, independente se o Lincoln, ele copiou ou não. Eu não acredito que é autêntico o discurso do Lincoln ali. Me pareceu muito encenado, um excelente ator, inclusive, tá? Não acredito nessa autenticidade, até por conta de tudo que foi revelado do passado do Lincoln, depois de vídeos dele mesmo falando, mostrando, Murilo, ganhando em dólar com isso, ganhando em aquilo. Ele é um cara extremamente desenrolado, ligeiro, mano, entendeu? Falando ali de terreno, as contas ali que a galera tava falando, só de ganho dele ali, Murilo, que ele revelou, tava dando ali papo de 4, 5 mil, entendeu? Então não é um cara que tava na Paulista reclamando porque não consegue ganhar dinheiro nenhum, sabe? Não é, mano. A galera pode até ter se sensibilizado com a situação dele, se sensibilizado com o discurso dele, que representa, de fato, os brasileiros, mas tem que separar o personagem que representa os brasileiros, o personagem lascado, de quem, de fato, é o Lincoln e era o Lincoln, né? Eu desci aqui, Marcelo, no Instagram do Lincoln, o vídeo dele tá com 59,2 milhões de views. Por isso que eu falo, mano, não foi o Pablo Marçal que trouxe essa galera querendo tirar foto com o Lincoln, enxergando o Lincoln ali como não diria um herói, né? Mas enxergando ali, se enxergando no Lincoln, né? A galera teve a simpatia muito grande ali, porque a real é que 99% da população aí do Brasil passa por aquilo que o Lincoln falou no discurso dele, né? Aí por isso que teve essa identificação, pô, mas o Pablo Marçal não foi responsável, não. Lincoln, inclusive ele mesmo comprou a casa dele. Ele é um cara que mudou a cabeça. Eu levei ele pros vários eventos nossos, ele fez o método IP, ele foi um cara que eu propus ajudar e eu não me arrependo nem um pouco. O cara sangue bom. E a galera fica pegando no pé porque ele não assume em quem ele vai votar. Então a galera pega bem no pé. O pessoal cita... vai votar no Pablo agora, pô. O Pablo tá candidato, né, à presidência. Se conseguir, né? Inclusive que ele é petista, né? Cara, assim, eu convivi um pouco ali com ele alguns dias, eu acredito que ele não seja. Mas o cara que é da quebrada, ele não pode sair igual ele ali. Tem uma galera que é petista, tudo que mora
moram em volta dele. Mas eu respeito ele, que eu vi ele comprou o apartamento dele, o cara já começou a prosperar, já começou a mudar de mentalidade. Mas isso aí é um pouco óbvio que ele começou a prosperar. O vídeo dele tem quase 60 milhões de views, o cara virou uma máquina de engajamento, e aí veio o Pablo Marçal também e criou conteúdo, ele deve ter ganhado também uma grana com isso, então eu acho que é o mínimo, né? É o mínimo ele prosperar com essa viralização. Pô, quem que não prospera com o tamanho da repercussão que ele tomou? A parada dele não poder dizer que é de direita porque mora na quebrada. Cara, nada a ver, mano. Até porque a quebrada que o Lincoln estava morando, pelos vídeos, Marcelo, era um apartamento, era alugado, mas era igual esses apartamentos de MRV que tem aqui em Taubaté. Não é uma quebrada, pô. Entendeu? Ali você pode dizer que é um cara de direita ou que não gosta da esquerda. Diferente, Marcelo, daquele moleque, por exemplo, quando teve a operação lá no Rio de Janeiro, que o moleque que morava na quebrada gravou meio que comemorando a morte dos traficantes lá, né? E aí deu ruim pra ele, o moleque teve que sair, aí é diferente, mano. Ali ele não era nem contra o PT ou outra coisa, ele tava contra o tráfico ali, que era o que dominava a área, né? Então ali é se lascar mesmo. E ali é uma quebrada realmente. Agora, mano, apartamento igual o de MRV, não é, pô, não é quebrada, não é favelona. Não é luxo também, não é alto padrão, né? A gente nem quer dizer isso, mas é totalmente diferente de uma quebrada aí, Murilo, de uma favela aí mesmo, que não tem nem saneamento básico, entendeu? Então não me arrependo nem um pouco. E ele tá, ele tá trabalhando contigo ou não? Não, ele tá caminhando com as pernas dele. É o que é a parada, aquilo é real ali, o sentimento dele. Foi colocado em xeque justamente porque alguém reproduziu o vídeo. Eu prefiro acreditar nele do que no cara que falou. Se você tá falando que o cara que falou que não tava tem acusando de plágio, não, mas se tivesse o vídeo roteirizado antes, aí anterior. a casa caía. Não tem. O cara fez o negócio e depois falou que apagou. Mas apagou é só mostrar nos arquivos. Exatamente. Pedir pra ir atrás, não tem. E quanto àquele fato que falaram que na minha tá falando que ele já tinha casa, que ele é um cara Não, eu fui no apartamento dele, aquele apartamento dele é alugado. Ele tinha uma casa bem humildezinha antes, que era tipo de taipa ali, né, na quebrada. Ele foi para esse conjunto e aí ele fez uma rifa, né, na internet, fez um dinheiro massa com isso e agora tá fazendo propaganda para todo mundo. Um beijão pro Lincoln, pra família dele, que eu recebi na minha casa. Eu busquei ele lá de helicóptero, ele passou mudando a mentalidade dele, ele assumiu vários palcos do nosso ecossistema. O cara é sangue bom. E uma coisa que me alegrou bastante foi ele, por conta própria mesmo, ele foi lá e comprou a casa dele. Mas assim, por conta própria como? Assim, com o dinheiro que ele conquistou? Sim, ele tá fazendo propaganda pra galera. Mas você... Ele tá indo nos eventos. Mas você deu uma força pra ele? A força que eu dei foi mostrar tudo pra ele e ele não precisou de eu ir lá. Porque o pessoal falou que você deu uma casa pra ele. Não chegou não, a gente ia construir a casa. Mas aí ele já foi lá e comprou a casa. Entendi. É o que eu disse, ele comprou porque o cara hoje tem engajamento, o Instagram dele tá com 1.800.000 seguidores, e aí ele vai fazer dinheiro com isso, isso aí é um pouco óbvio, né? E assim, que bom que pelo menos ele, sei lá, tá comprando casa, né? E não tá fazendo loucura aí com o dinheiro, né? Pelo menos isso. Mas enfim, cara, a real é que não existe herói, não existe benevolência, não existe, todo mundo quer o seu, Murilo. Então, eu entendo da galera ter se sentido representado pelo discurso do Lincoln, porque é o que o brasileiro passa mesmo, mas não enxergue ninguém como ídolo, entendeu? Não enxergue ninguém como esse cara é pica, esse cara é foda. Não, cara, não, porque a gente viu, né, que não foi bem essa a história do Lincoln, e eu acho que a questão, cara, é, sei lá, você viralizar por algo que não é a sua vida, né, cara? Por mais que, mas foi cópia, mas não foi, tem essa discussão em jogo, mas não era, mano, definitivamente não era a vida dele. Então, assim, a galera se sentiu representada, é como se tivesse se sentido representado por um personagem, né? Por um personagem ali. Então, é isso que me pega um pouco, tá ligado? Porque isso acaba meio que sendo convidativo, Murilo, até pra outras pessoas ficarem
Pô, mano, se ele viralizou ali chorando, reclamando, de repente eu tô na internet também, não tenho tanta relevância e tal, não tenho tanta influência, não ganho dinheiro com a internet, eu vou ficar chutando também. Sei lá, todo dia. Tá aí, ó. Tá aí. Todo dia você pega, grava um Reels aí no seu Instagram se vitimizando por alguma coisa. Uma hora, um vídeo ou outro vai dar bom, vai dar bom e aí, quem sabe, você acaba engajando e ganhando dinheiro com isso também, Eu acho certo fazer isso? Não acho, mas o brasileiro tem essa parada de pegar alguém como representante, né, e elevar essa pessoa a uma celebridade, a um nível de uma celebridade, pô. A gente viu isso acontecer com Jennifer do avião, pô, sabe? Por que que ela virou um fenômeno desse jeito, sabe? Por quê? Porque não dá pra entender. E aqui, não tô com inveja, não. Ela tem que... Até porque nem preciso, eu tenho minha vida muito bem consolidada aqui. Mas eu tô falando assim, é essa mentalidade do brasileiro de pegar pessoas e transformar elas em celebridade e uma representante do povo do dia pra noite, sabe? E defender essa pessoa com unhas e dentes enquanto não deveria defender ninguém, né? Isso aconteceu com a Jennifer, isso aconteceu com o Mike Leão, Murilo. O Mike Leão, então, foi uma histeria coletiva, né, cara? Pô, você lembra? Mike Leão, velho. Parece que faz tanto tempo já, né? Mike Leão, Lincoln, Jennifer, quem mais, cara? É bizarro esse poder do brasileiro de transformar figuras anônimas em super celebridades do dia pra noite, praticamente, por conta de algo meio banal até, né? De algo meio banal. A Jennifer, ela só não quis dar o assento dela pra uma criança e aí virou um fenômeno na internet, sabe, cara? É bizarro isso, bizarro, né? Mas é uma fama que passa rápido, né? É uma fama que dura um mês, acabou. Aí depois tem a bolha dela, que nem o Mike Leão tem a bolha dele lá, continua fazendo as publi dele, mas não é mais falado como foi no primeiro mês. Dificilmente vai segurar o mesmo hype, né? Só que eu acho que a questão, Murilo, não é nem essa. A questão é por que essas pessoas explodiram tanto? Por que o povo não se engaja como engajou pra crescer Mike Leão, como engajou pra crescer Jennifer, como engajou pra crescer Lincoln? Por que o povo não se engaja desse jeito pra cobrar um político que tá fazendo merda? Você tá entendendo? Cara, é bizarro, cara. É bizarro, porque você pensa, Murilo, se 10% dessa força que foi pra cima para empurrar o Lincoln pra cima, Jennifer, Mike Leão, 10% dessa força fosse lá pra encher o saco do político, dependente agora, Lula, Flávio, whatever, Renan, fosse lá, pra quem tá eleito pelo menos, mas fosse lá encher o saco do político, tava muito melhor, mano. A gente não ia ver tanta merda sendo passada, tanta coisa absurda sendo passada no Congresso. O povo é o ditado do sapo na panela, mano. É o sapo na panela. O povo, ele só vai aceitando. E é isso que às vezes dá uma desanimada mesmo, tá ligado? Porque, caramba, mano, olha a força que o povo tem pra pegar um cara que fez um vídeo reclamando na Paulista, botar 2 milhões de seguidores nas costas dele, transformar totalmente a vida do cara, mas não tem 10% disso. 200 mil, Murilo. 200 mil pessoas que fosse lá encher o saco lá no Instagram da Janja, porque ela tá gastando dinheiro com um monte de bosta e tá palpitando, sendo que ela nem é eleita porra nenhuma, tá palpitando em lei, em medida provisória. Se for 200 mil pessoas lá, não tava essa várzea, mano. Não tava. Você entendeu? É isso que indigna. Não é nem por conta de Lincoln. O Lincoln, Jennifer, Mike Leão é uma consequência da mentalidade merda do brasileiro. Da mentalidade imbecilizada do brasileiro. É uma consequência. E não o contrário. É isso. Fechou? Fechou.